Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para ministros da palavra propriamente dito, mas também para padres, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre homilética. Eu quero falar nesse vídeo sobre 7 dicas para preparar uma boa reflexão. Seja uma homilia, seja uma reflexão na liturgia da palavra, quando vai ter celebração da palavra. Algumas dicas que tenho certeza vão te ajudar e ajudar bastante. Então, anote aí esses macetes e você vai fazer uma excelente reflexão. Mas antes de falar destas 7 dicas para uma boa reflexão, eu convido você que passa por esse canal, que ainda não é inscrito nele, venha fazer parte dele. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Vamos lá então com estas 7 dicas para uma boa reflexão. A primeira dica que eu trago aqui para vocês é sobre a escolha do local. É muito importante a gente escolher o local onde nós vamos preparar a nossa reflexão. Vale dizer que uma boa homilia, uma boa reflexão, um bom sermão, podemos dizer, ele precisa ter preparação prévia. Um padre ou um ministro da palavra que vai a uma celebração e não fez uma preparação prévia, mesmo que ele tenha uma vasta experiência, ele vai ter dificuldade, porque não traçou um roteiro antes. Então, a preparação prévia é muito importante e para essa preparação prévia, a primeira dica que eu dou é escolher um local adequado. O que é um local adequado para uma boa preparação? É um local silencioso, um local que não tenha tantos ruídos à volta, é um local com boa iluminação e é um local onde você possa tirar do seu entorno coisas que possam lhe tirar a atenção. Um livro chamativo que você não vai usar, revistas coloridas, alguma coisa que você tenha vontade de comer, um biscoito. Essas coisas todas não podem ficar perto. O local tem que ser um local tranquilo, onde nada lhe tire a atenção. E isso é muito importante. Então, uma vez escolhido o local para a sua reflexão, preparação da sua reflexão, já deu o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é ler o texto com o método da leitura orante ou lécio divina, que são aqueles 4 passos básicos, né? A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Leitura, meditação, contemplação, oração e contemplação. Com esses 4 passos, você vai ler esse texto ou os textos da celebração que você vai fazer a reflexão e vai ter uma visão conjuntural dela. Esse método ele é tão eficaz porque além desses 4 passos que eu disse, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, ele vem acompanhado de 4 perguntas que são perguntas fundamentais que você precisa fazer durante a utilização desse método, que é o que o texto diz. A primeira pergunta ao ler o texto bíblico ou os textos bíblicos é perguntar o que esse texto diz. Então você vai ler a primeira leitura perguntando, buscando saber o que o texto diz, vai ler a segunda leitura buscando saber o que o texto diz, vai ler o Evangelho buscando saber o que o texto diz e o Salmo também, o que o Salmo diz. Depois que você respondeu essa pergunta, essas perguntas são 4 perguntas que vêm juntas, né? O que o texto diz. A outra pergunta é o que o texto me diz? O que o texto diz para mim? O texto tem que dizer alguma coisa para mim, porque se ele não disser algo para mim, eu não vou poder dizer algo para os outros. Então, depois de saber o que o texto diz de uma maneira geral, você precisa saber o que o texto te diz. Então, essa pergunta é
muito importante. Ainda dentro do método, você vai fazer aquela outra pergunta importante. O que é que esse texto me faz dizer a Deus? E depois que você encontrou a resposta dessa pergunta, você vai fazer uma outra pergunta. O que é que esse texto me faz dizer ao próximo, às outras pessoas? Isso mesmo, porque você vai fazer uma reflexão para outras pessoas, para a assembleia. E o texto precisa dizer algo para as outras pessoas. Então, ao terminar o método da leitura orante ou lécio divina, que você tenha a resposta, ou melhor, as respostas destas 4 perguntas, o que o texto diz, o que é que esse texto diz para Deus, o que é que esse texto diz para mim, o que é que esse texto diz para Deus e o que é que esse texto diz ao próximo ou me faz dizer ao próximo, você já tem as ideias mestras do texto selecionadas. Percebeu que você já está no meio caminho andado na preparação? Qual que é, então, o terceiro passo para preparar uma boa reflexão? O terceiro passo, a terceira dica, é encontrar a chave de leitura. O que é a chave de leitura de um texto? É a linha que costura as 4 leituras ou as 3 leituras. Se você encontrar a linha que costura as 4 leituras ou as 3 leituras, 4 incluindo o Salmo, obviamente, você já tem a linha que você vai costurar o seu texto. E isso é importante, isso nós chamamos de chave de leitura. Toda reflexão, toda liturgia da palavra, ela tem uma linha, às vezes essa linha é muito explícita, às vezes ela é implícita. Quando ela é explícita, na primeira vez que você lê o texto ou os textos, você capta a linha comum. Se ela for implícita, você vai precisar aprofundar um pouquinho mais para descobrir. Aqui está a linha que costura a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Às vezes essa linha está explícita, costurando apenas a primeira leitura e o Evangelho. A segunda leitura nem sempre tem uma ligação direta com o Evangelho e a primeira leitura. Isso é muito importante, vocês, homiletas que vão fazer aí homilias, vocês que vão fazer reflexão da palavra, lembre-se sempre disso. Nem sempre a segunda leitura tem ligação direta com o Evangelho e a primeira leitura. Agora, uma coisa é básica. Sempre a primeira leitura e o Evangelho tem ligação direta. Se você não encontrou a linha que costura o Evangelho e a primeira leitura, pare no texto, aprofunde e procure encontrá-la, porque sem essa linha você não vai fazer uma boa homilia. E toda liturgia da palavra tem uma linha que costura diretamente a primeira leitura do Evangelho. É óbvio que tem ligando com o Salmo, porque o Salmo sempre responde à primeira leitura. Então, obviamente, essa linha vai estar também bem explícita no Salmo. Se você quiser acrescentar o Salmo na sua reflexão, fica mais completo ainda. Mas, às vezes, por questão de tempo, para não se alongar, aquela pessoa que está fazendo a reflexão, seja o padre ou o ministro da palavra, ele acaba não falando do Salmo, porque ficam muitas leituras e aí a homilia ou a reflexão ela pode se estender. Mas é importante saber que existe uma linha direta que costura a primeira leitura e o Salmo, e é importante que você saiba que a chave de leitura para a compreensão da liturgia da palavra e a construção de uma boa homilia, de uma boa reflexão, ela está justamente no encontro desta chave de leitura. Depois que você encontrou a chave de leitura, que esse é o terceiro passo, vamos para o quinto passo. Costure as ideias da sua reflexão. Você já encontrou a linha, agora você vai alinhavar, ou seja, você vai começar a elaborar o texto que você vai refletir. Com esta linha, você já vai poder construir o seu texto, a sua reflexão, sem precisar copiar de ninguém, porque você encontrou a chave de leitura. E com essa chave você abre portas, com essa chave você constrói um belo texto. E muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de construir uma bela reflexão justamente porque não encontrou essa chave.
E não precisa ser leigo, não. Tem muitos padres que têm dificuldade de encontrar onde é que está essa chave que eu abro as portas da reflexão, das ideias para construir o meu texto. Então depois, esse passo, o quinto, é você costurar essas ideias com a linha que você encontrou, que ligam as leituras. Aí você vai fazer um belo texto. Percebeu que você já está bem adiantado na construção do seu texto, mas não para por aí não. Você vai também agora, com uma ferramenta muito importante, lapidar o seu texto. Perceber, será que eu tenho certeza disso que eu estou falando? Será que não é invenção minha? Será que a minha hermenêutica não é uma invenção minha? Ela tem fundamento? Para você eliminar essas dúvidas, aí eu aconselho você, neste sexto passo, consultar, ler um roteiro homilético. Ajuda muito. Você não vai copiar o que está no roteiro homilético, você vai apenas confrontar suas ideias com as ideias que você vai encontrar nesse roteiro homilético. Esse roteiro homilético vai ajudar muito você a fundamentar suas ideias, a complementar suas ideias, a deixar que seu texto fique muito mais redondinho. Isso é muito importante. E se você tiver dúvidas, aí que roteiro homilético utilizar? Aí eu dou uma sugestão para você que eu considero muito importante, que é essa aqui, ó. Esse livro aqui tem ajudado muitos padres a fazerem suas homilias, muitos ministros da palavra a fazerem suas reflexões, muitos diáconos a fazerem também as suas prédicas, suas reflexões, e ajudado muitas pessoas a entenderem a liturgia da palavra, porque às vezes a pessoa vai à missa e ela gostaria de ter uma preparação prévia, e isso é muito importante, então eu deixo também essa dica aqui, para qualquer pessoa. E você está preparando então aí a sua reflexão do final de semana, leia esse subsídio. Esse aqui traz todas as reflexões das missas dominicais, solenidades e festas. E se você quer fazer uma boa preparação também durante a semana, aí você lê esse aqui, que é o segundo volume, na verdade aqui é o volume 1, né? Lá é o volume 2. O volume 1 traz as reflexões das leituras semanais, feriais. Então você tem aqui essas duas opções, que é o sexto passo, ou melhor, a sexta dica que eu trago aqui. Consultar um roteiro homilético. E por fim, a sétima dica, que é amarrar a sua reflexão, ou seja, elaborar a sua reflexão. Você já deu todos esses passos, agora é hora de você amarrar a sua reflexão. E nesse momento eu dou duas dicas dentro dessa última dica. Você pode fazer um elenco, uma lista de tópicos que você vai refletir, e aí você leva no dia da sua reflexão essa lista. Olha, eu vou pegar esses tópicos aqui e vou seguir cada um deles. Você não vai se perder na reflexão. Isso ajuda muito. Sabe quem faz isso? O Papa Francisco. O Papa Francisco, quando ele prepara as homilias deles, que são belíssimas, por sinal, ele seleciona sempre 3 tópicos e reflete em cima desses 3 tópicos. Observe para vocês verem. Sempre a homilia dele está amarrada, alicerçada, fundamentada em 3 tópicos. É o roteiro dele. E aí, então, dentro desses 3 tópicos, ele faz a sua reflexão e saem belíssimas homilias. Claro que ele faz todo esse método antes de preparação. Não é por acaso que ele faz aquelas homilias lindas. E também, se você tiver dificuldade ainda com 3 tópicos de ter segurança no dia da sua reflexão, aí eu sugiro que você escreva a sua homilia. Pode escrever, não tem problema. E leia no dia. Então, se você é daquelas pessoas inseguras mesmo do que você vai falar, então escreva o texto inteiro e se atenha ao texto. É claro que se você for, não vá fazer uma leitura técnica no dia, que fica muito maçante, muito chato. Você vê os padres, os bispos, os grandes oradores, como o padre Antônio Vieira, por exemplo, que tem aí os seus sermões belíssimos, que é um clássico da literatura. Eles escreviam suas homilias, mas na hora de proferi-las, eles sabiam como proferi-las de uma maneira que não fosse uma mera leitura do texto.
Então você pode também, se você sentir insegurança, o último recurso é você, depois de todos esses 7 passos, escrever a sua homilia, ou uma página e meia. E ali você lê o texto na hora da reflexão. Vai te dar muito mais segurança. Essa é a dica final que eu dou para as pessoas que têm medo de se perder na hora da reflexão. Mas eu penso que os 7 tópicos, eles ajudam muito. Eles podem estar escritos ou podem estar mentalizados. Eu geralmente coloco esses tópicos mentalizados e vou seguindo de acordo com como eu elenquei na minha mente. Dificilmente eu coloco um roteiro escrito. Você pode fazer escrito, não tem problema nenhum, mas se você conseguir mentalizar esses tópicos e depois ir em cada um deles, facilita muito. Tenho certeza que com essas 7 dicas você vai fazer uma excelente reflexão, seja ministro da palavra, seja padre ou mesmo bispos, porque penso que uma boa reflexão é muito importante dentro da missa, dentro da celebração da palavra, ou em qualquer outro momento que você queira falar sobre as leituras bíblicas ou sobre um texto bíblico. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixa aí seu joinha, deixe seus comentários também, eles serão sempre muito bem-vindos. Deixe sugestões de vídeos, diga como é que se você é ministro da palavra, como é que você prepara a sua reflexão. Se você é padre, diga como é que você prepara também suas homilias. Diga como que é a homilia aí na sua paróquia. Esses comentários são muito bem-vindos e ajudam o canal a ficar muito mais dinâmico. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.